Oh. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos no nome de Jesus. Estamos já nós nesse instante dando início à nossa escola bíblica dominical aqui da nossa Igreja de Cristo em Apodi, Rio Grande do Norte, Brasil, e convidando você, irmãos que estão nos acompanhando pela internet, para compartilhar, para estar conosco aqui durante esse período de ensinamento da Palavra de Deus. Convidamos você também para cantar conosco, orar ao Senhor Jesus Cristo por esse momento todo especial
em que a Igreja do Senhor, na manhã deste domingo, no dia 4 de julho de 2021, ergue-se para mais uma batalha, para mais uma luta, para mais um dia de ensino aqui através da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu convido a você que está aqui no templo e a você que está em casa a orar conosco em nome de Jesus. Pai eterno, Senhor do céu e da terra, gratos somos a Ti por esse momento. Chegamos aqui, Senhor, na Tua casa para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Pai, continua com a Tua mão estendida sobre nós, abençoando nossas vidas, as nossas famílias. Que a Tua mão, Senhor, continue operando maravilhas, curando as enfermidades, batizando no Espírito Santo, revestindo o Teu povo com a autoridade dos céus para fazer Tua obra. Pai, nesse instante, vem repreender todas as obras das trevas e nos dá a direção de enxergar, de vermos pelos olhos da fé a Tua operação e as Tuas maravilhas. Abençoa grandemente o Teu povo, Senhor, que está aqui, como também os que estão em casa, os que estão acompanhando pela internet. Nos dê a graça, Senhor, de entender o Teu mistério, de entender o Teu ensino e de aprender a Tua palavra. Te peço, por causa do nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, estamos aqui. Quero convidar você para louvar ao Senhor. O nosso irmão presbítero Girnaldo canta ao Senhor nosso Deus, já fazendo assim a abertura dos louvores congregacionais. E você que está em casa, esteja conosco também cantando e bendizendo o nome do Senhor. Entre no átrio do nosso Deus, exaltando e bendizendo o seu nome com hinos, com louvores, com glórias e com aleluias. Tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. 469 na harpa cristã. Quando a angelical trombeta deste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia,
ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos, nesta manhã, trazendo de volta a sequência do estudo da palavra de Deus, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós estamos de posse hoje da quarta lição, dons de poder. É o que nós iremos estudar nesta manhã, juntamente aqui com os nossos professores convidados para estarem aqui trazendo este ensino para nós. Dons de poder, que tem o seu texto áureo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A verdade prática diz assim: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. E você que está de posse da revista tem, por certo, já tido contato com as leituras diárias para complementar o raciocínio sobre o tema, mas a leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4, 9 até o 11, e neste momento eu convido a nossa professora irmã Maria Helena para estar aqui fazendo essa leitura conosco, e em seguida, após a leitura, eu convido também o nosso pastor Ivanildo Costa para orar conosco em nome de Jesus. Saúde a todos no nome de Jesus. Vamos fazer a nossa leitura bíblica hoje, a nossa lição de número 4, dons de poder. 1 Coríntios 12, versículo 4, depois do 9 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro pelo mesmo Espírito a fé, e há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e há outro a operação de maravilhas, e há outro a profecia, e há outro o dom de discernir os espíritos, e há outro a variedade de línguas, e há outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te damos graças, meu Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, Deus amado, por mais uma oportunidade de estar na tua casa para celebrar o teu nome, Senhor, e aprender junto com os irmãos acerca da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por ter nos trazido aqui nesta manhã. Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos que nos acompanham nesse momento e pedimos, Senhor, a sabedoria do teu Espírito sobre tudo, Senhor, que vai ser realizado. Os irmãos, professores que estarão ministrando nessa manhã. Te agradecemos também, Senhor, pela porção da tua palavra que nós acabamos de ler, e que a mesma, Senhor amado, encontre lugar nos nossos corações, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Prosseguindo com a nossa escola bíblica de hoje, nós queremos fazer aqui a abertura
de alguns pontos específicos e gerais desta nossa lição de hoje. O objetivo geral desta lição, deste estudo de hoje, é simplesmente que cada um de nós possamos examinar os dons de poder. É o objetivo de cada crente, acompanhado da leitura da Bíblia, da explanação do trabalho, da explanação do estudo apresentado hoje, que nós possamos examinar os dons de poder. E também temos que ter a capacidade de definir o que significa o dom da fé, que aspecto geral tem o dom da fé e que aspecto significativo tem ele para a vida do crente e para a vida da igreja hoje. E segundo ponto, evidenciar biblicamente os dons de curar, como eles estão evidenciados na Bíblia, como ele se evidencia na vida de cada um dos crentes que creem, que acreditam, que apelam para Deus na busca de um milagre, quando a sua capacidade humana não pode assim realizar. E também discorrer a respeito do dom de maravilhas. O que é o dom de maravilha? Como ele acontece? Por que acontece? Para que acontece o dom de maravilha? Então, nesta oportunidade, nós queremos dizer que estudaremos os dons de poder. Aquele que concede os dons é imutável e deseja que a sua igreja continue a manifestar o evangelho com poder e graça. Todavia, sabemos que o Todo-Poderoso distribui os dons de poder quando os seus servos têm como prioridade servir ao próximo. Sua prioridade tem sido servir a Deus e ao próximo. Segundo Stanley Horton, à medida que formos ativos para alcançar o mundo, tornando-nos vaso que podem ser usados pelo Senhor. Busque com zelo os dons de poder, pois eles são indispensáveis para a igreja atual. Então, os dons de poder, no decorrer da nossa ministração de hoje, através dos nossos professores, vocês vão entender que ele não é uma exclusividade de uma só pessoa, ele não é detentor, ele também não tem a outorga, ele também não tem o que nós chamamos na linguagem empresarial, ele não paga royalties para poder usar o dom de poder, ele não tem uma licença somente para ele, é a igreja que detém com base na distribuição do Espírito Santo, que é tão atual em sua ação quanto foi nos dias da igreja. Então, nesse momento, eu convido você, irmão, para adorar ao Senhor nesse instante, e a você que está em casa também para adorar ao Senhor. Nós vamos convidar aqui o grupo Filhos do Rei para cantar o seu primeiro louvor, certo? E desde já você já fica aí adorando a Deus. Após o primeiro louvor do grupo Filhos do Rei, nós iremos já convidar o nosso bispo Antônio Tarcísio Barros para falar o primeiro ponto da nossa revista, que é o dom da fé. E durante esse louvor você já pode também ofertar e dizimar ao Senhor, entregando sua oferta na presença de Deus e separando assim aquilo que é do Senhor, a sua oferta alçada, a sua oferta voluntária, o seu dízimo. Se houver necessidade, entre em contato com o nosso tesoureiro para que haja o recolhimento e assim também haja o mantimento na obra do nosso Deus. Nós saudamos aos irmãos e amigos em nome de Jesus. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor.
saltando pelos montes, formoso, amável e esse perfume só me lembra quem tu és. Meu lírio bom, delírio em mim, a minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um unguento derramado, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. Meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável e esse perfume só me lembra quem tu és. Meu lírio bom, delírio em mim, a minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um unguento derramado, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Sou como um unguento derramado, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas.
Hoje nem sequer, quase nem em mês nenhum se planta mais, está muito pouco. Mas aquela confiança de que a sua lavoura ia produzir, aquilo é fé. Fé. Depois vem a outra questão que eu gostaria de citar, sobre a fé, o dom da fé. O que é o dom da fé? Ele dá aqui, tem a explicação do texto, mas eu tenho essa é particular. O que é o dom, a fé? A fé são os olhos que veem o que ainda é invisível. É pela fé que se vê o que ainda, aliás, tem base lá em Hebreus, né? Ainda ninguém vê, mas ele vê, ele sabe, ele confia. A fé são os olhos que veem o que ainda está invisível. Vai se tornar visível, ele crê, mas ainda está invisível. Bom, o que significa fé, então? Na epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento. Essa é a definição mais lógica, né? Mais segura. A fé é o firme fundamento, não é um vacilante, é firme. Fundamento das coisas que se esperam e das provas, e prova das coisas que se não vê. Pronto, está aí. São os olhos que veem o que ainda está invisível, né? Pois bem, essa é a definição bíblica sobre fé, pois mostra a total confiança e dependência de Deus. Quem não tem a fé apela para outros recursos, para o homem que ele julga mais poderoso do que ele, que tem mais capacidade do que ele, apela para um bocado de outras coisas. Mas aquele que tem fé em Deus, apela para Deus. Ele é dependente de Deus e também da fé. Ele depende, ele apela para a fé. Deixa eu ver. O capítulo 11 de Hebreus é também conhecido como a galeria dos heróis da fé. Está cheinho lá de pessoas que deixaram o seu testemunho de fé. E quantos, não é? E quais? Que maravilha é olhar, ler aquele texto, aquele capítulo. Pois bem, as coisas sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Então, é pela fé que muitas maravilhas acontecem na vida da igreja, no meio, e não só na igreja. Pela igreja acontece também lá fora, porque a igreja é em ação. A igreja chega lá diante de determinada situação, um problema, uma enfermidade, não sei o que é mais, e ela ora, e ela clama, e ela busca a Deus. Peraí, ela determina? Não, a igreja não determina, a igreja pede, a igreja ora, quem determina é Deus. A igreja não é Deus para determinar. Eu determino que essa doença, não, eu não determino, eu oro, eu peço, eu clamo. Tem muita gente aí determinando. Tem. Deus parece que perdeu o seu lugar para esse povo. Muita gente muito poderosa, e Deus ficou acolá num canto. Quem determina sou eu. E eu determino isso, eu determino aquilo. Eu só não sei se aquelas determinações valem. Será que acontece? Acontece quando Deus fala, quando Deus determina, quando Deus ordena, quando Deus manda. Se é eu que mando sozinho, não acontece nada. Acontece ainda decepção.
Alguém creu na hora que eu orei, que eu determinei, mas aí não aconteceu nada, aí vem em seguida a decepção. É isso que dá. Mas a fé como dom é distinta daquela fé que recebemos por ocasião da nossa conversão, conforme Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O Senhor Jesus disse em João 5:24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Crer aí é empregar fé. Empregar fé. Então, a fé, o dom da fé, aliás, é isso mesmo, o dom da fé é diferente da fé salvadora. Essa fé que recebemos quando aceitamos a Cristo, quando estamos diante desta grande oportunidade. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, esta é a fé salvadora, que o escritor usou outra palavra aqui, salvífica, mas não muda nada, não altera nada, é a mesma. A fé salvadora. O camarada precisa exercer esta fé em Deus, em Cristo Jesus, porque Ele é que é o Salvador, Ele foi quem concretizou a nossa salvação, preparou e nos colocou à disposição, aliás, e colocou à nossa disposição. Então, esta é a fé salvadora. E é importante que a pessoa conheça e pratique. Crer em Jesus para a sua salvação é exercer fé nele, que ele é capaz, ele é suficiente, ele é poderoso. É a fé salvadora. E tem mais, o dom da fé, tem também a fé como fruto do Espírito, né? A fé como fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22 tem lá uma lista de manifestações, porque o fruto é um só, né? O fruto do Espírito. E dentre estas manifestações, me permitam chamar de sabores. Eu estou fazendo de conta que está aqui a laranja, né? E aí tem lá aquelas partículas que alguns chamam de gumes, não é? Pois bem, então a fé é um desses gumes, dessas partículas da laranja, do fruto, visto que o fruto é um. Pois bem, então a fé também está lá, e ela é fundamental, ela é importante para o nosso fortalecimento no caminho, para a nossa caminhada. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. É interessante isso aqui. O dom da fé é a capacitação que o Espírito Santo... Aí as pessoas esquecem isso, se é que já leram, se é que já ouviram, e aí passa para aquela da determinação. Eu quem mando. Bom, senhor, eu vou, mas quem manda lá sou eu. Quem vai determinar sou eu. Eu acho que isso é muito atrevimento. É muito atrevimento. Ora, mas veja mesmo, eu tenho alguém que pode todas as coisas, aí eu dou um canto de grade nesse alguém, fica para lá, e eu quem vou fazer? Como se eu pudesse. Não é? Oh, meu Deus do céu, tem piedade. Pois bem, de acordo com o teólogo Stanley, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou
oportunidade especial. É o que esse pessoal aí tem se deparado, ocasiões especiais. E ao invés de aproveitar o momento para glorificar o nome de Deus, o grande problema hoje é que ninguém quer glorificar a Deus, não. Ele quer ser glorificado. Quem foi? Foi o bispo. Eita Deus. Aí todo mundo, vixe, mas foi o bispo. Foi o bispo. E Deus estava onde? Ficou onde? E Deus? Ninguém quer mais glorificar a Deus. Ele quer ser glorificado. Ele é que quer ser. E isso é mal. É muito mal. Fé. A fé é esta capacidade. Mas sem esquecer que é Deus quem dá. É Deus, vem de Deus. É de lá que vem. Pois bem, e então é importante. Eu não olhei quando foi que eu comecei, presbítero, para saber o tempo que me resta. Você puxa no paletó, mas eu não trouxe o paletó. Ah. Pois bem, então, meus irmãos, é importante conhecermos isso. Aliás, nós conhecemos, graças a Deus. A gente só está acendendo na nossa mente, não é? Reavivando, graças a Deus, porque essa igreja tem ensinado direito. Tem, graças a Deus. E determinados momentos, certos assuntos vêm a nós para refrescar a nossa mente. Espera aí que eu preciso de socorro. Pronto. Obrigado por quem trouxe. Pois muito bom. Então, muito bem, é importante a nossa caminhada, mas ela é importante com Jesus. Porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Pelo contrário, sem Ele só tem decepção. É decepção. A gente pensa que é, mas não é. Aí depois, quando chega lá no final da história, mas Senhor, eu fiz tantas maravilhas em teu nome, eu curei, aí sai dizendo, como se Deus não soubesse. Deus esqueceu. Deus teve amnésia, foi? Nunca. É que não é registrado lá aquilo que Ele não mandou, aquilo que Ele não determinou, ou aquele que Ele não enviou. Lembrando que, onde é? Em Romanos. Não, é Romanos? É. Também diz lá em Isaías, como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Olha a sequência. E tem mais, né? Essa ordem aqui, ela é maior. Mas para que as pessoas ouçam, o mundo ouça, é preciso que tenha quem vá lá. Quem vá até lá, anunciando, pregando, falando. As pessoas ouvem e aceitam. Bom, nem sempre, mas ouviu, e você ficou livre do seu sangue. Essa é a consciência que a gente precisa ter. Pela fé, chegar até lá. Quer ouçam, como disse o Senhor a Jeremias, quer deixem de ouvir. Mas a minha e a sua tarefa é ir lá e falar para eles. Como pregarão? Paulo, enquanto estava preso, e falando da sua situação, que era difícil, lá naquela prisão úmida,
E eu, com toda certeza, não passei por lá não, mas eu tenho toda a certeza que não era nem um pouco agradável o odor que exalava dali, daquele lugar. Eu não tenho nem dúvida, além de fria e muito ruim. Mas era o doutor Paulo, bispo, você esqueceu? Era, mas aquele lugar não era do doutor Paulo, não. Aquele lugar ali era dos condenados, era dos bandidos, era das pessoas que estavam sendo investigadas, aprisionadas por males sem conta que haviam feito. Paulo estava lá, estava na conta deles. Pois bem, aí ele disse: tem muita gente por aí pregando. Viu? Soube da minha prisão e tem muita gente por aí pregando. Uns para dar continuidade o meu ministério, a minha tarefa de anunciar. Amém? Glória a Deus, contanto que o Senhor seja glorificado. Mas tem outros que pregam pensando, querendo aumentar a minha dificuldade, como se aquilo fosse uma coisa má. As autoridades atribuíssem aquele mal a Paulo, que está incentivando aqueles a ir pregar também, e a isso aumentasse o sofrimento de Paulo. Você entende? Mas ele estava pregando, mas o objetivo era outro. Era outro. Então, pela fé, Paulo permaneceu lá, confiante, e inclusive disposto aliás, ele já deu a sua vida em favor do Evangelho. Bom, mas supondo que já estamos aqui no final, o terceiro subponto aqui é o exemplo bíblico do dom da fé. O exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, porque ele vinha aí, me permitam a linguagem regional e matuta e eu não sei o que é mais, armado com unhas e dentes. E para que isso tudo? Para pegar de volta aquela mão de obra tão grande que ele tinha, o serviço dos israelitas, e sem pagar um centavo. Antes pagava só com açoites, com chicotes. Tá pouco, mete o chicote que é para trabalhar mais. Preguiçosos. Ora, preguiçoso, vá fazer para você ver quanto custa. Pois bem, então o faraó estava já próximo, bem próximo, chegando. Ele disse: eita, agora acabou. O Moisés confiantemente levantou a voz para o povo e disse: olha, não se apavore não. Não se apavore, porque os egípcios que vocês estão vendo, dá uma olhadinha aí, vai, olha, isso sou eu que estou dizendo, viu? O texto não diz não, mas é como se ele dissesse: dá uma olhadinha aí, vocês vão ver pela última vez esses que vêm aí, e nunca mais os vereis. Mas por que isso? Porque eles entraram no caminho que não era para eles. Deus não fez nenhum caminho para os egípcios no meio do mar. Deus fez para o seu povo, para a sua igreja. Entrar no lugar que não lhe pertence é perigoso. Entrar no trabalho, na obra que não é tua, é perigoso. No terreno que não é teu, sem ninguém dar permissão. Por isso que quando a gente vai chegando na casa alheia, a gente faz mil manifestações.
bate palma, bate na porta, chama, e aquela, por quê? Porque a casa é do outro, não é a minha. A minha não, a minha eu chego, meto a mão no trinco e entro, é a minha, mas lá na outra não. Na outra, na casa de alguém, se ele permitir, você entra. Se não, assim foi seria com o faraó. Mas ele foi mal educado. Eles entraram aí, a gente entra também. Ora, mas tá. A gente entra também. E tentaram, resultado, tiveram que beber muita água salgada até não poder mais e depois morreram. Todos eles. Mas finalizando realmente, a fé de milagres. Fé de milagres. Onde é que tem isso, bispo? Aqui, em Atos 14, 9. Olha. Atos 14, 9. Este ouviu falar Paulo, que um homem que era coxo, era enfermo, nunca tinha andado, não era o da Porta Formosa não, viu? Era não, isso aqui era outro. Era em Listra, na cidade de Listra. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse: levanta-te direito sobre os teus pés. Eu acho legal. Levanta-te direito, não é levanta torto, pensa para um lado, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele, deixa, oh glória, e ele saltou e andou. Um coxo salta, não, coxo não, mas um ex-coxo salta, né? 3? Tá bom, obrigado, eu saio já. Mas um ex-coxo salta, anda, pula, dá glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque não é mais coxo, ele agora é sadio. Eu me esqueci que eu estou quase coxo aqui, aí já ia pulando também, mas não posso não. Pois bem, então, em Atos 4, mas tem mais, em João 4 e 48, cadê? João 4 e 48, o homem que pediu pelo seu filho, não é? Estava doente, coitado. O senhor vai lá, desce lá para curar o meu filho, era o oficial, porque ele desce lá antes que ele morra. O negócio lá não estava fácil não. Jesus disse: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, 51, até quando? E o homem foi e creu na palavra de Jesus. No versículo 53, entendeu, porque quando ele estava de caminho para casa, os servos vieram ao encontro do oficial para lhe dar a boa nova, uma boa notícia. Qual a notícia? O teu filho vive. Ele está bonzinho, o rapaz lá. E está mesmo, está. De que hora foi que ele ficou bom? Às 7 horas. E aí ele entendeu que aquela foi a hora em que Jesus disse: vai, o teu filho vive. E aí o que houve? E creu ele toda a sua casa. Fé de milagres. Ele creu que o Senhor faria. E depois a família também creu. Glória a Deus. Agora eu acredito que esse segundo aspecto aqui, a família já creu, foi para a salvação. Crendo em Jesus para a salvação. Mas foi a fé quem levou esta ação gloriosa na família daquele oficial do rei. Que a nossa mente, eu espero, tenha sido refrescada a respeito deste assunto e nós possamos continuar firmes na fé, lembrando que a fé
que são os olhos que veem o que ainda é invisível. Amém. Amém, irmãos. Meus amados queridos, queremos dizer que o ponto central desta lição, ele está em torno da seguinte expressão: os dons de poder servem para confirmar uma mensagem de poder. A palavra de Deus diz que a casa do carcereiro creu por causa da mensagem de poder usada para fazer acontecer o milagre. Então, meus amados, nesse instante nós queremos também trazer à tona que o Espírito Santo concede aos crentes o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da conta bancária. Não? Porque estão vendendo milagre por aí, certo? Visando a edificação da igreja. Aí a questão é o seguinte: se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, porque atualmente não vemos manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será a falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso de alguns que alguns fazem das dádivas divinas? O que acontece? Por que a ausência? Ou por que a dificuldade de enxergar a atualidade dos dons espirituais para a igreja? Então fica aí essas questões, essas perguntas, em nome de Jesus, para que você daqui para o final da nossa escola possa trazer aí luz sobre o seu próprio entendimento com base na direção do Espírito Santo. Agora, para o segundo ponto, nós queremos convidar a professora irmã Keila para trazer aqui a sua dissertação sobre dons de curar. E enquanto isso, você em casa vai interagindo, compartilhando, falando através da nossa rede social da importância que temos de estar na casa do Senhor. A irmã Keila falando e 15 minutos para dissertar. Trago a minha saudação a todos, no nome de Jesus. Nós vamos ao nosso segundo ponto, né? Os dons de curar. E eu gostaria só de frisar aos irmãos a respeito do perigo que existe da gente usar o dom na carne, né? Todos os dons. Porque o dom que é usado na carne, ele é desmascarado mais cedo ou mais tarde. Em relação ao os dons de curar, eles são desmascarados mais cedo. Porque como nós estamos tratando de enfermidades, né, doenças, de pessoas com deficiências. Então, se você diz que a pessoa está curada e a pessoa não foi curada, a doença só vai prolongar e vai trazer prejuízos a essa pessoa. É por isso que nós vemos muito pouco esse dom usado na carne e na igreja. Quase ninguém quer ter o dom de curar, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu, particularmente, conheci o pastor Matel. Quer dizer, eu conheço muitos irmãos, né, muitas igrejas, mas eu só me lembro do pastor Matel com esse dom, o dom de curar. Por quê? Porque ele é de uma responsabilidade muito grande, porque a gente está lidando com a vida das pessoas. Então, eu abri a minha boca na carne, dizendo: você está curado, você pode ser responsável pela morte de alguém. Por isso que a gente deve ter muito cuidado. Não permitir que a carne use-nos para que nós façamos dos dons mercadoria, né? Proveito próprio. Aliás, em tudo que nós formos fazer na casa do Senhor, nós não podemos fazer na carne.
Seja pregar, seja cantar, seja orar, seja exercer os dons, nós precisamos estar no Espírito, né? E aí nós vamos aqui ao nosso primeiro subponto. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Guarde essa expressão, caráter sobrenatural. Por isso, a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons, segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Guarde essa expressão, Deus concede os dons. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Guarde essa expressão, a concessão desses dons à igreja. Então, nós vamos explicar aqui essas 3 expressões para os irmãos. Em 1 Coríntios 12 e 9, que foi a nossa leitura devocional, a palavra vai dizer, vou ler o 4 e o 9. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, quem opera os dons em nossa vida é o Espírito Santo. Ele é o operante. Nós somos apenas os instrumentos. Então, não sou eu que curo. Não sou eu que opero a cura, mas o Espírito Santo de Deus. Por isso, ele é de caráter sobrenatural. Porque é algo que vem do alto, que vem do céu. Não é algo que vem do humano, do natural. Por isso que é sobrenatural. E aí nós vamos ler, para explicar esse ponto, lá em Atos, capítulo 8, e os versos 18 ao 21. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Nesse texto, nós observamos por que, ou uma das razões pelas quais Deus concede os dons. Coração reto, né, diante de Deus. Existem outras razões, né? Mas eu gostaria de destacar essa do coração reto, porque está aqui em Atos. Como a revista está dizendo que ele concede, segundo o conselho da sua vontade, da sabedoria e no momento certo, né? E aí nós temos que entender que o nosso coração, como campo, como morada do Espírito Santo, ele deve ser um coração reto, para que o Espírito Santo de Deus opere através de nós. Mas há outra coisa interessante aqui que nós vemos, é que a concessão foi dada, não foi para o engrandecimento da igreja, ou não foi para o engrandecimento da pessoa que tem o dom, mas foi por causa da necessidade da igreja
de anunciar o evangelho com poder. Por isso Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. Porque, irmãos, nessa época, o mundo estava cheio de discursos. Havia os fariseus, havia os escribas, e havia outras religiões também. Então, se aparecesse só mais um evangelho de palavras, não ia ter o convencimento. Por isso que a palavra diz que o evangelho é de palavras e de poder. E o poder era representado ou era visto através dos milagres e das maravilhas. E foi o que aconteceu aqui nesse texto que eu li, né, a partir do verso 9, se você ler, você vai ver que Filipe saiu por causa da perseguição. Ele saiu de Jerusalém e foi para Samaria. Olha onde Filipe foi parar: Samaria. Povo que era inimigo do judeu. Tanto o judeu tinha raiva dos samaritanos, como os samaritanos tinham raiva dos judeus. Então, para os samaritanos ouvir o evangelho e crer no evangelho, foi necessário Filipe fazer milagres. Foi necessário Filipe curar. E no verso 13, a palavra vai dizer: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as maravilhas, grandes maravilhas que se faziam, ele ficou atônito. Então você veja que Filipe não só pregava o evangelho, mas ele fazia maravilhas, para que os samaritanos crescem e ouvissem. E eles creram, e muitos foram salvos. E aí foi necessário Pedro vir para orar por eles, para que eles também recebessem o Espírito Santo. E aí Simão, vendo tudo isso, né, que foi o texto que nós lemos, oferece dinheiro aos apóstolos para também impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. E aí Pedro vai dizer algo importante. Ele diz: olha, não é com dinheiro que se recebe o dom de curar, o dom das maravilhas, o Espírito Santo. E por causa disso, o seu dinheiro fica para você, para o seu próprio mal, e você não tem negócio, não tem parte nesse negócio, né? Porque você não tem um coração reto diante de Deus. E aí, quando o presbítero Marcílio fez as perguntas que estão inseridas aqui na nossa introdução, o porquê da escassez dos dons de curar. Por que a gente não vê tanto? E aqui ele coloca duas perguntas, né? Será que é porque não tem conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso? Né? São duas questões importantes. Acredito que os dois são causas também. Mas aí tem uma terceira: está faltando coração reto, está faltando retidão no nosso meio, a gente está se corrompendo, e onde há corrupção não há ação do Espírito Santo. Então, está faltando conhecimento? Está faltando, está tendo mau uso? Está. Mas também está faltando corações retos diante de Deus, que busquem, que clamem, que peçam pelo dom. Nós não estamos buscando. Nós estamos deixando a responsabilidade para os outros, mas nós mesmos não estamos buscando. Não estamos permitindo que o Espírito Santo habite em nós, nos use. A gente está alimentando mais a carne do que o nosso espírito. Segundo ponto: a redenção e as curas. E aí, esse segundo ponto, ele vai responder a uma questão muito importante que a gente escuta muito, inclusive agora nessa pandemia a gente ouviu muito isso. Por que o bispo Macedo, o Valdomiro, como é o nome daquele outro? R.R. Soares, não cura o povo, não expulsa o vírus, né?
Vocês ouviram isso, que eu ouvi, e estava em todo lugar. E aí, por que eles adoeceram também, se eles não curam? Por que eles não curam a si mesmos? E aí, nesse segundo ponto, a gente vai observar que nosso corpo ainda não foi redimido, né? Nós ainda não recebemos a redenção total do nosso corpo. E como corpo humano, como corpo corruptível, nós estamos sujeitos às doenças. E a questão de curar não está na pessoa que tem o dom, mas na ação do Espírito Santo. Então, R.R. Soares e outros mais que curam, eles são instrumentos do Espírito Santo, e o Espírito Santo opera quando quer. Porque se não fosse assim, irmãos, já faz comércio. Sendo assim, imagine se eu fosse dona do meu dom e curasse na hora que eu quisesse. Eu estava milionária, não tinha mais doente no mundo e eu estava podre de rica. Então a gente tem que entender que se eu tenho o dom de curar e tenho uma enfermidade e não sou curado da minha enfermidade, a culpa não é minha, não. Paulo tinha um espinho na carne, ele disse: olha, eu orei 3 vezes. E aí Deus disse: olha, meu filho, a minha graça lhe basta. Pare de orar, acabe com a conversa e agora fique na graça. E é isso, pronto. Então, esse segundo ponto vai esclarecer isso. Que Paulo disse que, quando ele estava falando sobre os males que afligem a criação, como resultado do pecado da humanidade, ele escreveu que não só ela, a criação, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós estamos esperando o nosso corpo ser transformado. Assim como a criação também espera, assim como a criação também geme, aguardando o dia da redenção. Porque Deus, ele vai restaurar tanto a criação como seus filhos, né? Nós teremos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, a necessidade desses dons. E aí, nós falamos já sobre isso, né? Que os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. Isso é uma coisa assim que, inclusive, ficou escancarado. O povo tem tanta confiança na medicina que, quando apareceu o coronavírus, todo mundo ficou com medo. Porque a medicina não tem a solução para o vírus. Aí todo mundo entrou em pavor, inclusive os crentes. Porque se não tem cura na medicina, para quem nós vamos apelar? Quer dizer, ficou todo mundo aterrorizado. Aí esqueceram que quem manda aqui nesse negócio é Deus. E Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder de acabar, Ele tem o poder de destruir. E nós somos apenas os filhos dEle. Então a gente precisa, irmãos, descansar. Porque até a inteligência e a sabedoria para descobrir cura, quem dá é Deus, a medicina. Deus é tão maravilhoso que concede isso aos homens, para que eles tenham a capacidade de estudar e descobrir a cura para vários tipos de enfermidades. Mas existem enfermidades que até hoje a medicina não conseguiu descobrir. Por exemplo, o câncer. E ela ficou, eu acredito, só para lembrar ao homem de que ele não é autossuficiente, de que Deus ainda está no controle. Quanto aos dons de cura, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Para Deus não existe impossível. Para Ele todas as coisas são possíveis. Então que nós possamos buscar a Deus,
buscar o dom de curar, né? Para que o evangelho que nós pregamos possa também ser manifesto através do poder, né? E que vidas possam ser alcançadas por esse poder. Amém. Amém, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Síntese do tópico 2. Existe uma variedade de manifestações do dom de cura. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Olha só. Lá em Efésios diz que Ele é a saúde das nações. Então, a busca pelos dons espirituais, pelos ministérios que Deus tem à disposição da igreja, é também para a saúde física, espiritual e mental da sua igreja. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Então, antes de nós ouvirmos o nosso professor Irani Benício falar aqui o terceiro ponto, dons de operação de maravilhas, nós queremos convidar os filhos do rei para apresentar aqui o seu louvor com graça na presença de Deus, para receber graça do Senhor nosso Deus. E após o louvor do filho do rei, nós estaremos ouvindo aí a participação do nosso professor Irani Benício. Nós saudamos novamente aos irmãos em nome de Jesus. Que seria o fim, cruz da maldição, da vergonha e solidão, cruz do gosto de fé, silêncio do céu, que se se esvaziou, assumindo meu lugar, seu sangue verteu, cruz onde o Rei dos Reis suportou a dor de carregar os meus pecados, cruz do meu Jesus, servo sofredor, o Cordeiro imaculado, cruz, palco do amor, onde Deus venceu a morte. Que seria o fim, cruz da maldição, da vergonha e solidão, cruz do gosto de véu, silêncio do céu, que se entregar por amor. Deus se esvaziou, assumindo meu lugar, seu sangue verteu, cruz onde o Rei dos Reis suportou a dor de carregar os meus pecados, cruz do meu Jesus, servo sofredor,
o sofredor, o Cordeiro imaculado, cruz, palco do amor, onde Deus venceu a morte. Amém. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Oi. Saúde a todos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pelas explanações que estamos tendo essa manhã. E nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição, o dom de operação de maravilhas, né, que está dentro do grupo de dons de poder. Este dom realiza obras extraordinárias, né? E quando pensamos em algo extraordinário, é algo que aos nossos olhos impossível realizar, impossível fazer. Algo extraordinário é algo que foge da conduta natural, da forma natural de ser ou de existir. Além do poder humano, né? Vai além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Você olha para algo e diz: isso é impossível de acontecer. Deus chega e faz. Deus chega e realiza. Deus chega e age. Porém, é importante a gente compreender e entender, e aí juntando o que nós já vimos nesta manhã aqui, que Deus faz através de alguém, que Deus faz usando alguém. Ele vai usar alguém dele, capacitando-o com o dom, nesse caso o dom de maravilhas, dando condição com esta ferramenta e executando. Durante a lição a gente vai ver alguns momentos em que Jesus realizou isso, em que Jesus fez isso. Nós já vimos algumas coisas aqui, curas, né? Milagres, e a operação de maravilhas também é um milagre, né? Mas nós vamos ver Jesus realizando estas maravilhas, o exercício da execução do dom de maravilhas em Jesus. E aí a gente não pode limitar. Não, era Jesus, né? Jesus é Jesus, é o Filho de Deus, né? Mas ele estava ali como homem, como Deus, mas também como homem. E ele disse que daria aos homens este poder, daria aos homens esta autoridade, lembrando sempre que a autoridade, que o poder, que o dom é dele, não nosso. E assim como a gente recebe, a gente também perde. O dom não é nosso, quem nos deu, toma também. Por isso tem que ter cuidado e cuidar bem direitinho, para que não entre na onda do pensamento de que eu sou o dono e que eu mando e que eu faço e as coisas acontecem porque eu determino, né? Não é assim. Então, o dom de operação de maravilhas, ele altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Alguns exemplos bíblicos da manifestação do dom de maravilhas, né? Como eu falei, nós vamos citar aqui alguns exemplos de Jesus, mas também alguns outros de outras figuras bíblicas, né? O primeiro que a gente vai observar aqui é Jesus repreendendo o vento, repreendendo
o mar, repreendendo a tempestade. Naquela velha trajetória de Jesus atravessando o mar com os seus discípulos, com os apóstolos, enquanto o barco seguia a viagem, ele estava dormindo no porão, estava lá dormindo naquele barco, e começa então a tempestade, começa então um vendaval violento. Qual é a ação dos apóstolos? O tormento, se atormentam, eles se desesperam, enquanto que Jesus está dormindo, descansando. E aí Pedro vai lá e acorda o mestre: Senhor, nós estamos perecendo aqui. E Jesus vem e naquele momento executa o dom de maravilhas, ordena ao mar e ao vento que se acalme. Qual é o resultado do exercício deste dom naquele momento? Eles olham e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual é o exercício do dom de maravilhas na igreja? Os homens olharem e entenderem que aquele que está agindo na vida da igreja, na vida deste e daquele, é aquele que tem poder sobre o mar, sobre o vento, sobre a tempestade e sobre todas as coisas. O exercício do dom de maravilhas não é algo que vai trazer o holofote para aquela que Deus concedeu o dom, mas vai transferir, ou pelo menos esse é o objetivo central, transferir a glória para aquele que é o dono do dom. Trazer ao conhecimento dos homens que aquele que está conosco, como diz a palavra, é maior do que o que está no mundo. E não somente de palavras, mas também de ações, né? Mostrar e demonstrar através de ações. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória, né? A autoridade, a autonomia sobre a natureza criada para a sua glória. Por que ele tem essa autonomia? Porque todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas obedecem à sua voz, obedecem à sua determinação, obedecem à sua ordem, né? Outro exemplo maravilhoso que nós vamos ver nas Escrituras, do exercício deste dom através de Jesus, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Nós vamos ver o vento e o mar agitados. Acalmar aquilo era algo impossível. A única solução que eles tinham era enfrentar a tempestade. Vem Jesus e repreende, e a tempestade acalma. A calmaria chega. Outra ação dentro de um contexto impossível de acontecer, que é o retrocesso da morte, né? A morte retroceder e a vida retornar à pessoa, a gente vai ver a ressurreição do filho da viúva de Naim. Vai o cortejo com aquele jovem, uma viúva, e o cortejo, e ela clama, e o Senhor vai lá e ressuscita o jovem. O Senhor não somente ressuscita o jovem, mas o Senhor também está abençoando a viúva, que ficaria agora sozinha, desamparada. O Senhor restaura àquela viúva o amparo, né? O Senhor restaura àquela viúva a pessoa que estaria com ela durante a sua vida, cuidando dela, responsável por ela. Mas a priori nós vamos ver a ressurreição daquele jovem, a morte obedecendo ao Senhor, o espírito retornando, o fôlego voltando. Não, mas era Jesus. Era Jesus. E isso é impossível de acontecer. Mentira. A gente não tem visto isso na nossa nação. A gente não tem visto isso
por aqui nas nossas redondezas geográficas. Mas Deus continua ressuscitando. E não estou falando do pecador que está morto no pecado e retorna à vida, nasce espiritualmente, não. Estou falando de pessoas que ressuscitam mesmo, fisicamente. Na África, os caras, eles acreditam tanto que Deus ressuscita, e há casos de ressurreição, que há situações, há casos em que o camarada passa 7 dias com o defunto, clamando. Aí tem os que Deus ressuscita, porque Ele quer ressuscitar, e tem os que Ele não ressuscita. A mídia não está se importando em mostrar isso, porque isso é dar holofote a Deus. E a mídia não tem nenhum compromisso com Deus. Por isso que a gente não vê. Mas a internet está aí para a gente ver. Recentemente, eu digo recentemente, nessas últimas tempestades, furacões que aconteceram nos Estados Unidos, eu não lembro bem se foi o Katrina ou o seguinte a ele. Está na internet, é só a gente procurar um vídeo exatamente no momento em que a família está, o furacão está vindo de encontro à família, está vindo arrebentando tudo. E a família simplesmente ora. A família simplesmente clama. E o furacão toma outro rumo. Toma outra direção. Isso não é ficção, isso é realidade. Está lá na internet, é só a gente pesquisar e a gente vai ver. Então Deus continua fazendo. Deus continua realizando maravilhas, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E esta autoridade Ele confere, Ele concede aos homens. Ele concede aos homens. Um outro exemplo que nós podemos ver na Bíblia é o de Elias com o filho da viúva de Sarepta, né? Aquela viúva que até pouco tempo estava morrendo de fome, prestes a morrer de fome. Deus abençoa, Deus realiza uma maravilha, que é a multiplicação do azeite e da farinha, e agora o filho está morto. Chega Elias, um servo de Deus, e Deus vai e opera uma maravilha na vida daquela criança, daquele jovem, do filho daquela viúva, trazendo ele de volta à vida. O que a gente precisa frisar e a gente precisa entender é que a ação do dom de maravilhas é exatamente naquilo que é impossível ao homem, nas coisas que são impossíveis ao homem. Que ele falou sobre o câncer, né? A gente também poderíamos colocar a AIDS, né? Que ainda não tem a cura, mas tem um paliativo. Deus é tão maravilhoso que ainda dá o paliativo, né? Dá o tratamento para prolongar, dá o tratamento para a vida ir mais longe, né? Vai mais adiante, né? Então a gente vai vendo a grandiosidade de Deus, a misericórdia de Deus, né? A gente vai vendo os cuidados de Deus. Mas para a morte não tem solução. Para a morte não tem saída. Não tem coquetel, né? Falando aqui das pessoas com AIDS que usam coquetel de medicamentos. Não tem, né? Não tem nenhum medicamento que possa resolver. Os homens tem alguns homens que têm muito poder aquisitivo que usam o processo do congelamento de células para daqui a 500 anos, sei quanto tempo, dar prosseguimento, né? A célula oriunda daquele camarada que se congelou, mas congelou, acabou, não vai voltar, não retorna. Agora, se o Senhor quiser, retorna. Se o Senhor quiser, ressuscita. Se o Senhor quiser, traz de volta a vida. O exercício do dom de maravilhas. Alguém precisa ir lá, na orientação e determinação de Deus. Não é fazer porque eu acho que vou fazer e vai dar certo, não. Será que vai dar certo? Não, você tem que ir na orientação e na determinação de Deus e fazer. E o defunto se levanta
E o vento se acalma e a tempestade passa a inexistir. Outra situação onde Jesus manifestou esse dom maravilhoso, a ressurreição da filha de Jairo, né? O Senhor chega lá na casa dele, vai lá com ele na casa dele, a menina está morta, e ele levanta aquela criança, traz de volta a vida. A ressurreição de Lázaro, né? O Senhor, depois de 4 dias, já em estado de putrefação, o Senhor vai lá e chama, e ele vem para fora. Então, nós vamos encontrar na Bíblia exemplos aos montões de que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. É possível para Deus. E o dom de maravilhas está para a igreja exercer exatamente e mostrar ao homem, mostrar ao mundo que Deus é Deus da vida e da morte. Ele é o Deus que tem domínio. Ele é o Deus que tem domínio sobre a vida e a morte. Ele é o Deus que tem autoridade sobre a vida e a morte, sobre todas as coisas. O Pai Celestial deu dons à igreja, ou à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. O objetivo de Deus dar os dons aos homens não é para que os homens se engrandeçam, não é para que os homens se vangloriem, não é para que os homens se promovam, né? Não é para que os homens apareçam. Infelizmente a gente tem visto isso muito mais forte nos nossos dias. Isso sempre aconteceu, mas nos dias atuais, nos últimos dias que estamos vivendo, tem sido algo mais constante. E aí a pergunta é a seguinte: onde está a igreja para combater esse tipo de situação? Né? Onde estamos nós para combatermos, para irmos na rede social? E aí sim, isso é digno de irmos na rede social e com sabedoria combater. Isso é digno de nós nos levantarmos e de nós combatermos. Porque os dons não são para a glória do homem, são para a glória de Deus. Não são para manifestações do eu, mas para a manifestação de Deus na vida do homem. E os homens estão se levantando, estão fazendo um monte de coisas com os dons ou coisas dessa natureza, e a gente está ficando calado. Não, porque não tenho nada a ver com isso. Tenho tudo a ver com isso, porque eu sou igreja do Senhor. Eu tenho tudo a ver com isso, porque eu sou profeta de Deus. Igreja do Senhor é profeta de Deus na terra. E não pode se calar. Tem que falar com autoridade e sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, da sua palavra. Então Deus deu os dons à igreja para que ela atue no mundo moderno com poder e graça. E o terceiro ponto, as distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. A gente já viu, teve uma pincelada aqui, e a gente vai só reforçar essa pincelada, porque isso é algo tão horrível, é algo tão terrível, algo tão, me permitam a expressão, nojento. Porque quando você você usa aquilo que não é seu para se promover, isso é crime, né? Isso é crime. Isso é um 7-1 na lei dos homens e na lei de Deus, né, Keila? Verdade. É crime. E infelizmente a gente tem visto essas situações. E aí entra os jargões que a gente já viu aqui, que é a determinação, o decretar, o exigir. Que patamar nós estamos para exigir alguma coisa de Deus? Que patamar alguém já esteve para exigir alguma coisa de Deus? Paulo, como bem citou a irmã Keila aqui, se é que alguém tinha cacife para exigir, era Paulo, né, Maria? Mas Paulo não era besta, não. Orou 3 vezes, o Senhor disse: espera aí, meu filho, não se aperrei não, a minha graça basta a você, deixa esse espinhozinho aí,
Porque ele vai lhe ensinar um bocado de coisa. Ele vai lhe ensinar um bocado de coisa. Então Paulo não teve a coragem de exigir. Aí surge um bocado, uma meia dúzia de gente com essa história de que você tem que exigir os seus direitos. Que direito nós temos diante de Deus? O único direito que a gente tem diante de Deus é de ser condenado por causa do pecado. Pela graça dele nós somos salvos. Pela graça e misericórdia dele, ele nos salva. Eu não tenho direito nenhum. Eu não tenho direito de exigir nada diante de Deus. Eu não posso determinar nada, porque o único que pode determinar é aquele que tem autossuficiência, né? Ele pode decretar, ele pode determinar, porque ele tem autoridade para isso. Mas qual autoridade eu tenho? Diante das situações, diante de Deus? Nenhuma. Nenhuma autoridade. Se ele me dá o dom, eu exerço o dom para a glória dele. E aí quem vai fazer é ele. Quem vai agir é ele, né? Devemos, como discípulos de Cristo, rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes. Pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. E essa orientação não é para os que têm o dom de curar, é para os crentes, é para a igreja, né? Para que oremos pelos enfermos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. E independe de se ter o dom ou não. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Marcos 16:18. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo é Deus. Então, o dever é orar. Quem vai curar é Deus. O dever é clamar. Quem vai fazer o milagre é Deus. Não é o homem, é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda a ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo. Por isso, não podemos agendar dias, nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Achar que o dom é meu, que eu faço na hora que eu quero. Quarta do milagre, né, Maria? Pelo amor de Deus, isso é indecência, desonestidade. É barganha e não existe isso. A igreja é para viver a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta de que o Senhor é quem opera, é Ele quem faz. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos, graças a Deus. Façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só para dizer como é que se atua dentro de um contexto desse, no discernimento dos espíritos, nos dons de poder, nos dons de cura, nos dons de maravilha, nos dons que está estipulado para que a igreja tome consciência e se aproprie de maneira legal dos dons. Nós estávamos na nossa casa certo dia e lá vem uma mulher com seu marido e com seu filho. Olha o desafio que veio para nós, né? E vizinha a mim morava uma rezadeira. A mulher escolheu logo a minha porta para bater na minha porta e dizer assim: ô de casa, é aqui que mora a fulana de tal que reza? Eu disse: não, aqui mora um crente que ora, qual o problema? Se não é porque meu filho está aqui com um problema de garganta. Aí eu perguntei logo na hora: você crê? Aqui eu oro por você. Você crê que ele pode fazer maravilha? Que eu não ia deixar, irmão, passar em branco essa oportunidade, de jeito nenhum. Aí se você crê, entra aqui na minha casa que eu oro por você, para o seu filho, para o seu esposo, e você vai na bênção de Deus.
Eu creio. A mulher chega a vir, era umas 10h30 para 11 horas, chega a vir vermelha do sol. Entra aqui, chamei a Eliane. Eliane, vem aqui, vamos aqui fazer uma oração. Fizemos uma oração, despachei a mulher, porque nós temos que ocupar os espaços para glorificar a Deus. Então eu impedi dela ir procurar um caminho errado e a gente orou por aquela família. E graças a Deus parece que deu certo, porque dias depois o menino apareceu sadio. Outra vez eu estava na Malvina, lá viu uma mãe aflita que sua criança engoliu uma moeda de R$1. E se obstruísse o seu intestino, a criança ia morrer. Aí eu disse, Jesus, e agora? Eu estou sem o meu vidro de unção, o meu vidro de azeite, que sempre ando no bolso. Aí eu perguntei para a mulher lá, ela era crente, disse, você tem óleo de soja aí? Bota uma colher de óleo de soja aqui na colher e traga para mim que eu vou fazer aqui. Você crê na unção? Você crê na palavra de Deus? Creio. Eu fiz a oração pelo menino. O menino expeliu a moeda. Então, irmãos, são coisas assim pequenas que está aqui para propagar o Evangelho, para dar glória a Deus. Os dons de cura, os dons de milagre, de maravilhas. E nós não podemos abrir mão disso. E nós temos uma prova, faz tempo, até quando eu erro a data, minha filha fica abismada. Papai, você erra a minha data de nascimento. A minha filha Marisa, mais velha, quando tinha aproximadamente 9 meses para 1 ano, ela foi acometida de meningite. Meningite. Quando não mata, fica aleijada, fica birobada, do juízo, cega, paralítica, muda. Mas quando Jesus fez a cura, completou, fez completo, irmão. Então a gente tem experiência para falar, cada um de nós temos experiência para dizer aquilo que Jesus fez em nossas vidas. E até hoje, eu quando falo isso, ela se empolga. Papai, não erre minha idade, pelo amor de Deus. Não é, quando eu digo que ela tinha 30 anos, mas não tinha 30 anos ainda, ela vai fazer 30 agora. Está perfeita, só está ficando velha, que tem que envelhecer. Está ficando velha, graças a Deus, mas não morreu. Assim irmãos, nós precisamos cultivar esse ensinamento de que os dons espirituais, os ministérios de Deus é para a igreja, para que ela ande neste mundo cheio de tanta modernidade, mas com a dependência do Espírito Santo, porque se não for assim, ninguém caminha. E aqui está, nós queremos encerrar a nossa escola, avisando que à noite nós teremos o culto de ceia do Senhor. Ó, que alegria! Ó, que prazer, sentar à mesa do Senhor, comer do pão, beber do vinho. Venha para a casa do Senhor. Venha comungar desta fé, desta comunhão maravilhosa. Venha, não perca tempo. Sobre nós repousa a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo para que nós possamos assim exercer a nossa fé. E próximo domingo, a lição de número 5, dons de elocução. Nós teremos aqui a nossa escola bíblica para o próximo domingo. Dons de elocução. Estará aqui conosco o nosso presbítero Girnaldo cantando os hinos congregacionais, o cantor Marcos Benhu, e também teremos a nossa professora irmã Maria Helena falando o primeiro ponto, dom de profecia, o pastor Arthur Batista falando variedade de línguas, e o irmão Bruno Jefferson falando o terceiro ponto, interpretação de línguas. Esta é a nossa escola bíblica para o próximo domingo. E eu convido a todos nesse instante para que fiquemos de pé, encerrando assim o trabalho do Senhor. Pedimos tão somente aos irmãos que continuem orando, colaborando e contribuindo com esta obra, para que Deus esteja de constante aprovando o trabalho de nossas mãos. Eu convido o diácono Adriano para estar conosco orando ao Senhor, e assim nós estaremos cumprindo o que diz a palavra de Deus, e cada um foi para as suas casas.
Também tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Deus Altíssimo, Senhor de toda glória, meu Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua graça, meu Deus, pela tua presença aqui neste lugar, meu Deus, que nós podemos sentir, meu Deus, a tua presença, Deus, pelo teu ensinamento da tua palavra, meu Deus, pelos louvores que foram entoados, meu Deus, te agradecemos, meu Pai. Também, meu Deus, te pedimos que o Senhor venha se fazer presente, meu Deus, no culto à noite, meu Deus, venha receber os nossos louvores, a adoração que nós dedicamos a Ti, meu Pai. Deus eterno, fica conosco, meu Deus, dispensa para os nossos lares, meu Deus, com a Tua graça, meu Deus, com a Tua misericórdia, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.